Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que tu me concedeste, Pai. Quero entregar nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, Senhor. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, que tu esteja sempre me fortalecendo, me dando, Pai, condições de estar caminhando, Pai, na tua presença, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra e todo louvor e toda adoração. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. E é nessa fé, Senhor, que eu tenho em Ti, Senhor, de enquanto eu estiver aqui, Pai, estar sempre presente, seguindo a Ti e fazendo a Tua vontade. Pai querido, hoje eu queria conversar algo meio complicado, mas acho que quem me conhece, esse tempo que eu trabalho aqui, fazendo vídeo, nunca fui de fazer sensacionalismo ou querer aparentar uma coisa e tal, não. Sempre fui tranquila, fazendo minhas coisinhas tudo como Deus permite, né? Mas ultimamente eu tenho passado uma situação, aliás, situações que eu fiquei meia desnorteada. Eu me vi aqui numa situação que eu fiquei impossibilitada. Não vou entrar em detalhe como aconteceu ou o que aconteceu, mas eu fiquei numa situação impossibilitada de me movimentar, de me levantar. Eu fiquei assim, numa determinada situação, que eu fiquei empendurada, vamos dizer assim, em algo que até hoje não deu para me entender. Não tinha como eu sair daquela situação. Além de eu estar sentindo muita dor, porque bateu. Eu não entendi. Quem viu também não entendeu o que aconteceu, mas vou dizer para vocês. Minhas filhas tinham ido na farmácia, foram as duas. Quando elas chegaram, elas me encontraram de uma maneira, sem poder me movimentar, empendurada por algo, sem ter como eu me defender, não tinha como eu me defender, nada, enfim. Aí elas chegaram e começaram até a sorrir, brincando comigo. Aí quando elas viram que o negócio era sério, eu disse, minha mãe, o que foi que aconteceu? Eu digo, não sei. Não sei. E para poderem me levantar, foi uma luta, porque era muita dor. E eu pensava que eu não gosto de estar indo de médico, eu não gosto de estar indo do hospital, sou um pouco estranha nesse sentido. Aí elas deram massagem, perto e tudo. Mãe, vamos no hospital. Não. Com muita luta, elas conseguiram me levantar, me levar para a cama. Aí depois que passou aquilo, né? Minha mãe, não sei dizer. Não sei mesmo. Aí eu falei para elas, só minha filha, o que aconteceu, realmente eu não sei como nem como.
foi uma coisa fora do normal. Até elas, jovens e tudo, mas elas acharam meio assim, como? Por quê? Não tinha resposta. Aí eu aproveitei e falei para elas, olha, minhas filhas, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que aconteceu aqui, eu estou dizendo para vocês que aí foi uma cilada do inimigo, das perrigas, pesada. Porque, como eu fiquei empendurada, e eu não tinha como tirar a roupa que estava me prendendo para me soltar, não tinha como. Eu não sei explicar, não sei. Aí eu falei para ela, olha, minha filha, o que deu para me entender, porque eu nunca me vi numa situação dessa, nunca. O que deu a entender, e elas, mesmo jovens, elas como diz, ficou boquiaberta, não tinha o que dizer, viu que a conclusão praticamente era aquela, né? Eu só... Aí foi uma cilada do inimigo, séria, muito séria. Não sei como, nem como não. Mas se eu não queria... Meu filho ouviu o baque, mas como eu não queria que ele saísse sozinho da cama, para não se machucar, né? Que ele está em repouso e tal, para não se machucar os ferimentos. Minha mãe, o que foi isso? Ele gritou de lá, minha mãe, o que foi isso? Não, foi eu que bati aqui na cadeira. Despistei, né? E eu lá caída no chão, me vendo de dor. Quando eles chegaram, que fizeram o procedimento, me tiraram e tudo, eu falei para eles, olha, isso é uma cilada do inimigo. E eu digo uma coisa para vocês, e estou dizendo aqui para todos que estão me ouvindo, porque eu não sou de fazer sensacionalismo, eu não sou de estar com suposições, eu não estou, não. A minha palavra é sim, sim, não, não. O que é de Deus, vem de Deus. Mas se vem algo estranho, a gente também tem que falar, né? Eu digo, ó, minha filha, se vocês tivessem demorado, o tempo que vocês demoraram, eu ia estar aqui no chão. Impossibilidade de movimentar. Então, no que aconteceu isso, eu fiquei presa. Fiquei presa. E a minha felicidade é que minhas filhas chegaram e me socorreram. Entende? Mas terá momentos que nem a própria família da gente pode nos socorrer, dependendo da situação, dependendo do que acontece. E eu peço ao nosso bom Deus que tira tudo que não provém dele, que queira nos desafiar, nos tirar do propósito de Deus, que ele esteja me abençoando, abençoando a minha família, nos dando paz, nos dando segurança e fortalecimento na presença dele. É disso que nós necessitamos. Aí é onde eu falei para elas, olha, muitas vezes o ser humano pode nos socorrer em alguma situação. Mas tem situações, meus amados, que só Deus é quem pode nos socorrer. Só Deus é quem pode nos tirar da aflição que nós estamos. Porque não foi agradável, nem pouco o que aconteceu. Nem pouco. Eu estou dizendo isso a vocês, diante de Deus, Deus sabe o que aconteceu, porque nem eu mesmo sei o que aconteceu. Orei muito a Deus, muito mesmo. Aí, uns 3 dias depois disso, eu fui, assim, virar o meu corpo. Rodei o pé para mim ver algo na porta daquele
casa. Olha, eu gelei. Por que eu gelei? Eu desequilibrei e eu vi o meu corpo tombar para um lado. Mas Deus fez isso comigo, ó. Deus fez isso comigo, meus irmãos. Deus fez isso comigo. É forte. Ah, isso não é nada. É. Aí quando eu me firmei, meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Mas eu senti, e se eu tivesse caído, naquela posição, minha cirurgia tinha ido para o brejo, como diz a história. Tinha estragado a minha cirurgia. Além de poder ter batido a cabeça no chão, essa parte, enfim, ia ser um estrago. Então Deus me acudiu naquele momento, porque foi Deus. Então, meus irmãos, eu vivo assim, numa situação, clamando a Deus mesmo pela minha vida e pela vida da minha família. Clamando, pedindo proteção a Deus. Porque às vezes a gente não dá importância a coisas que acontecem em nosso meio, no meio da nossa família. Mas vamos começar a observar o que acontece de estranho na nossa família, conosco, com outra pessoa qualquer que seja da família. Porque tem coisas que não é impossível acontecer. Mas o inimigo, ele é astuto e ele procura a quem tragar. Ele procura a quem tragar e muitas vezes arriscado, com prejuízos maiores. Até hoje não estou sentindo dor na perna, porque machucou muito os nervos, muito meus nervos. Né? Mas eu sei que Deus está no controle de tudo, né? Vou continuar dando massagem, passando a medicação, mas não foi fácil não. Não foi fácil. E que Deus continue a me abençoar, me livrando de toda seta maligna, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que Deus quebre todas as correntes que queiram interferir na minha vida ou na vida da minha família. Né? Quebre os cadeados, porque só Ele tem poder para fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? E que Deus nos abençoe grandemente. E para quem me conhece, sabe que eu não sou de fazer sensacionalismo ou querer inventar alguma coisa. Não, não. É porque foi muito pesado. Foi muito pesado mesmo. E até hoje eu estou sofrendo as consequências desse negócio. E que Deus continue a nos abençoar grandemente. Abençoe as nossas crianças. Abençoe os nossos jovens. Nunca permita, jovens, que vocês sejam alvo do inimigo. Esteja sempre na presença do Senhor, tá bom? E que Deus nos abençoe grandemente e até a próxima.